vai dizer que quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele está de frente para Jesus, ele vai se apresentar para Jesus com seus ofícios. Ele vai se apresentar para Jesus, talvez como eu e você se apresentamos para Jesus. Jesus, me abençoa porque eu tenho mais estudo do que a Patrícia. Me abençoa porque eu louvo melhor. Então ele vai apresentar os ofícios dele. Ó, você tem que parar de atender todo mundo e atender a mim, porque eu sou chefe de soldado. Porque eu tenho dinheiro para te pagar. Sabe por quê, amados? Que de Elias, começou essa onda de Elias, de as pessoas, até hoje nós guardamos isso que eu vou dizer, as pessoas criaram uma teologia mentirosa de dizer que o profeta ele tem poder. Já reparou nisso? De Elias para cá, todo mundo passou a pregar que o profeta tem poder, ou seja, que Deus ele pegou um pouquinho do poder dele, Patrícia, e colocou dentro do profeta. Ó, vai e faz o que você quiser. O profeta não fica doente, o profeta, já viu hoje, o que nós mais ouvimos é pessoas falando assim, ó, eu determino, né, líderes de igreja não faz isso, eu determino que essa cura vai vir, se isso não acontecer, eu rasgo a Bíblia. Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi isso. Se isso não acontecer, eu vou rasgar a Bíblia. Por que muitos profetas ficam doentes então? Se cura todo mundo, nós botamos a mão, nós determinamos a cura de todo mundo, e muitas das vezes nós ficamos doentes. Então, foi acreditado, da época de Elias para cá, até nos dias de hoje, que o líder, que o pastor, que nós estamos dotados de poder. Poder nenhum nos é dado que não venha do alto. Poder nenhum é dado ao líder, ao profeta, que não venha de Deus e que não seja da vontade de Deus. Então, esse homem ele foi entendendo daquilo que os judeus o ensinaram. Ele foi de uma forma errada, dizendo assim, ó, o profeta ele tem poder. Eu vou lá, vou comprar essa cura, porque ele tem poder. Ele transformou a água em vinho. Ele andou sobre essa água. Então ele tem poder de curar o meu filho. E quando ele vai lá, ele apresenta 3 problemas para Jesus. Ele vai colocar nas mãos de Jesus 3 pepinos, vamos dizer assim. Ou seja, ó Jesus, é melhor o Senhor montar no cavalo e me seguir, porque meu filho está com enfermidade para a morte. E eu vou te apresentar 3 problemas. O primeiro problema é que eu demorei muito tempo para chegar aqui. O segundo problema é, eu vou demorar um tempão para chegar. Vou demorar 35 quilômetros para poder recorrer esse caminho todo de volta. E o terceiro problema é que o meu filho não pode esperar mais, porque ele está à beira da morte. O que Jesus vai dizer? Jesus ele vai dizer o seguinte: eu não vou, mas vou liberar uma palavra sobre a tua vida. O teu filho, ele vive. Olha só o que Jesus vai fazer. O homem era um incrédulo, o homem não acreditava, mas mediante aquela palavra, aquele homem, ele abraçou aquilo como fé. Ele abraçou aquilo como fé, porque a fé, a Bíblia vai dizer que a fé ela vem mediante a palavra, não é isso? A fé ela não vem antes da palavra, ela vem mediante a palavra. Então, nós vamos ver que jamais a fé se antecipa à palavra. A fé ela sempre vem mediante a palavra. Sempre quando Deus vai dar uma palavra, vem a fé. E a fé ela produz o quê? Ela produz um descanso. Já reparou? Que quando nós abraçamos a fé acalma o nosso coração, e isso produz em nós um descanso. Foi o que aconteceu com este homem. Quando ele abraçou aquela palavra, ô pastor Luciano, automaticamente trouxe uma fé sobre a vida dele, que ele nunca sentira antes. Com o dinheiro que ele gastou, com os caminhos que ele procurou, ele ouviu nessa palavra uma coisa tão grande, ele abraçou isso
ele vive, tudo bem, mas a fé que eu abracei, eu quero testificar. E o que ele vai dizer? A que horas houve este milagre? Oh, glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Que horas que aconteceu esse milagre? E ele vai dizer, ó, às 7 horas da noite, o teu filho cessou daquela febre e foi curado. Glória a Deus! Sabe o que ele falou? Glorificado seja o Deus de Israel. Um homem que não tinha fé, um homem que era um incrédulo, um homem que professava uma fé a um Deus romano. Agora, a palavra produziu sobre a vida daquele homem uma fé tremenda ao ponto daquele homem descansar e esperar no Senhor. E olha que o momento não era para descansar, o momento era para se desesperar. Talvez nós estamos aqui nesta noite, viemos desesperados, mas sobre esta palavra, Oh, glória! eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia! Descansa Em no nome de Senhor. Jesus, aleluia! Às vezes nós acostumamos a ver a fé quando a casa está cheia de pessoas, quando os músicos estão completos. Não, Deus está na casa. Aleluia! E Deus manda te dizer: descansa no Senhor. Glória a Deus, aleluia! E olha só o que vai acontecer. Quando aquele homem os empregados vão dizer assim, ó, foi tal hora que um milagre entrou na tua casa. Aquele homem falou assim: glorificado seja o Deus de Israel. Amado, essa fé, porque trouxe descanso, trouxe também conversão sobre aquela casa, ao ponto da Bíblia terminar essa história dizendo: entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma que Jesus dissera: o teu filho vive, e creu ele em toda a sua casa, no Deus de Israel. Aleluia! Glória a Deus! Amados, o que eu quero dizer com isso nesta noite? Se esse homem que saiu desesperado, em busca de um milagre, em busca de uma resposta, bateu naquela porta, aquela porta se abriu e Jesus manifestou o teu poder. Imagine o que Jesus pode fazer na vida de um crente que já serve a Ele, que acredita que Ele faz. Glória a Deus, aleluia! Amados, eu estou falando, essa história aqui não é de um crente, não. Se você pegar essa leitura aqui, aqui, a cura de um filho regulo, ou seja, a cura de um filho de um oficial do rei romano. Esse homem ele foi em busca de um socorro. Já viu o que o desespero de um pai de família faz a gente fazer? Só que esse homem aqui, a Bíblia vai dizer que ele foi buscar socorro no lugar certo. Ele foi bater na porta certa. Já viu que quando nós estamos desesperados, o camarada, quando ele é traído, ele vai chamar o melhor amigo. Ele vai chamar o melhor amigo e falar assim: eu fui traído pela minha mulher. E muitas das vezes o melhor amigo desculpa te falar assim: o caminho foi liberado, porque foi no lugar errado. Às vezes nós pedimos socorro quando estamos passando por um momento de enfermidade. Pedimos socorro ao médico, sim, o médico estudou para isso. Nós pedimos quando estamos com problema na justiça. Nós vamos direto no melhor amigo, o advogado. Mas nós esquecemos de antes bater a porta de Jesus e falar assim: me dá uma direção. Eu vou sobre a tua palavra, porque a tua palavra vai produzir na minha vida uma fé, e eu vou ir descansado e falar com este advogado. Porque a fé, ou seja, a palavra, ela antecipa a fé. Tem pessoas que falam assim, ó: eu estou indo cheio de fé. Você está tendo cheio de fé, sabe por quê? Porque você está alicerçado na palavra. Por isso que você tem fé. Porque nós, como cristãos, nós pegamos a nossa bússola, como eu falei com meu Deus pela madrugada,
dá uma mensagem, fala comigo. A tua igreja precisa te ouvir, a tua igreja precisa te ouvir. Só que muitas das vezes nós pensamos que a fé, ela vem mediante ao barulho. Por isso que nós, pentecostais principalmente, é claro que eu estou lutando, como a pastora Viviane falou aqui, nós estamos almejando ver essas igrejas cheias de pessoas. E quando vem pessoas, vem barulho. E nem sempre o barulho produz a fé. O que produz a fé foi a palavra. Porque quando aquele homem foi lá, Jesus poderia, dançar a dança da chuva, podia fazer um monte de coisa. Jesus falou assim, sobre a minha palavra eu libero a cura. Vai, teu filho está curado. Aquele homem era incrédulo. É claro, quantas vezes esse homem também não bateu na porta lá do adorador de Afrodite, no adorador lá de Capô, lá no adorador de Adiana. E quantas vezes aqueles cartomantes não falaram, teu filho vai curar, vai ser curado, paga tanto, faz isso, faz aquilo, outro, voltava, o filho não era curado. Agora Jesus não promete nada. Jesus nem sequer se ofereceu para ir para a casa dele, já reparou? Porque Jesus não entrava na casa das pessoas. Quando as pessoas falam assim, Jesus entrava, não, Jesus não entrava porque eu queria que ele entrava na minha casa. Jesus ele entrava quando convia ele entrar na minha casa. Foi o caso de Zaqueu. O que ele vai dizer para Zaqueu? Zaqueu está trepado lá em cima, todo mundo estava lá dentro, não entrou na casa de ninguém. Ele vira para Zaqueu e diz, Zaqueu, desce daqui, hoje me convém estar na tua casa. Hoje eu quero estar na tua casa. Aleluia. Quando Deus ele se apresenta ao entrar na nossa casa, ele sempre vai com um objetivo. Então, o que ele vai dizer para esse homem? Você pode ir embora, eu vou continuar com os meus sermões, vou continuar com aquilo que eu estava por fazer, não vou na tua casa. Imagina esse homem, Luciano, mas eu tenho dinheiro, eu tenho cuidado, eu posso chamar o soldado romano e acabar com o culto na praça. Não é melhor você ir na minha casa, atender a minha necessidade, depois você vir fazer o culto na praça? Porque o Império Romano mandava. O Império Romano, se ele pegasse uma carta do rei, aquele culto que Jesus estava realizando, por onde ele estava realizando, acabaria. Mas Jesus ele vai dizer assim, qual é o melhor? Eu pegar o cavalo, 35 quilômetros de volta, ir na tua casa, ver lá o teu filho. Ou daqui mesmo dizer assim, vai lá que ele está vivo. Aquele homem abraçou o quê? Eu prefiro uma palavra, porque uma palavra só basta. E Jesus ele vai ministrar uma palavra de vida. Por quê? Porque aquele homem não entendia com quem ele estava falando. Ele estava falando com o Senhor da geografia. Ele estava falando com o Senhor da vida. Ele estava falando com o Senhor que tinha todo o poder nas suas mãos. Embora ele não sabia com quem ele estava falando, ele acreditou. Imagine eu e você nesta noite entendemos o que nós vamos fazer aqui e quem nos trouxe aqui, por que ele nos trouxe aqui, o que nós faríamos? Nós não sairíamos aqui andando, nós sairíamos voando. Voando e chegar em casa, tudo aquilo que nós almejávamos, se for da vontade dele, sem determinar, porque é o que eu falei. Nós temos um costume, nós criamos uma teologia que eu nem gosto muito dela, de dizer que o profeta ele tem poder. Profeta ele não tem poder. Profeta antes de Elias, quando ele chegava na cidade, sabe o que acontecia? Profeta era sinal de problema. Profeta era sinal de encrenca. Quem queria um profeta na cidade, José? O profeta chegava na cidade para dizer, coloca a tua casa em ordem que Deus vai acabar com isso aqui. Todo mundo vestia roupa de saco, todo mundo sofria, porque o profeta visitou a cidade. Quem queria um profeta na cidade, irmão? Ninguém queria um profeta na cidade. Mas nos dias de hoje, vamos ali na profeta, que a profeta vai falar para mim que eu vou render para me dar um casamento. Não é assim que acontece? Vamos ali na profeta, sabe por quê? A profeta falou que Deus vai abrir uma porta de emprego.
nós fazemos parte disso. Então Deus não veio dar casamento, Deus não veio dar riqueza. A Bíblia vai dizer: buscar-me a mim em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas conforme a nossa busca. Só que nós vamos ver os profetas dessa geração maluca, dessa geração doida, que nós não entendemos, dizendo: ó, eu determino que a bênção vai sair. Aí Deus fica olhando para si: o cara está determinando. Ué, é o cara que está determinando, é o homem que está determinando. Ah, eu vou pegar uma coisa que nós já vimos, eu falo porque nós vemos essa maluquice todo dia, essa maluquice gospel, essa teologia podre, vamos dizer assim, é uma teologia pobre, onde o cara pega um suor cheio de bactéria, e enxuga aquele negócio e leva lá no hospital, e eu determino que vai ser curado. Aí a pessoa dessa sepultura vai voltar a culpa de Jesus, coisa que Jesus não mandou fazer. Então, a fé desse homem aqui não veio por palhinha, a fé desse homem aqui não veio pelo dente de ouro, cuspe santo, não veio dessas bobeiras nenhuma não, desses miticismos não. A fé desse homem aqui veio mediante a palavra de Deus. Deus, quando esse homem chegou incrédulo, adorador de Deus estranho, quando esse homem se apresentou para pedir socorro ao nosso Deus, o que Deus vai dizer? Ó, vai lá porque o teu filho ele vive, ele não está mais morto não. Aleluia. E essa palavra trouxe uma fé tão grande, ao ponto daquele coração de um pai de família, coração sofrido, cheio de dor. Aquele homem agora vai sair de lá, José chegou desesperado, desesperadão mesmo. Agora aquele homem vai sair: descansarei, descansarei sobre as tão pranterosa, descansarei e não temerei sobre as tão poderosa. Aquele homem vem descansando. Imagine, aquele homem poderia voltar o quê? Pô, ele não me ouviu, eu vou voltar com ele, que eu vou lá, talvez ainda dá tempo de eu velar o meu filho, ainda dá tempo de eu velar aquele garoto. Só que aquele homem não estava indo para velar, porque o meu Deus e o teu Deus disse que o garoto ele vivia. Aleluia, glória. O meu Deus, o teu Deus falou: ó, volta lá porque ele está vivo. Se você não crer, quando você chegar lá, vou te dar motivo para crer. Descansa. Aquele rapaz, aquele chefe da guarda, ele volta descansado. Nós vimos o final dessa história. Ó, teu filho não está mais doente não. Teu filho não está mais com febre não. Por quê? Nós estávamos lá esperando para velar a criança, de repente bateu um vento, não sei, bateu alguma coisa naquele lugar, e quando viu, o garoto estava correndo pela casa, brincando, cheio de saúde. Glória. Porque aquilo que era morte se transformou em vida, aquilo que era falência, aquilo que era motivo de choro, teve motivo de alegria. Oh, aleluia. Porque quando Deus está na casa, há motivo de alegria. Glória a Deus. Quando Deus entra na nossa causa, aquilo que era impossível se torna possível. Quando Deus está sobre a porta, sobre a casa que está em projeto, não tem nada, nós não conseguimos ver nada, e Deus já está vendo na porta sobre a casa, e sobre a porta ele ainda coloca o sangue dele dizendo: aqui não, aqui a casa é minha, aqui eu faço morada. Glória a Deus. Então o que acontece? Quando aqueles empregados, olha só, Luciano, imagina esses camaradas, Patrícia, chegando e falando assim: ó, vamos surpreender o patrão, vamos surpreender, pastor, vamos surpreender o nosso líder, vamos surpreender o grandão. Não sabia eles que o grandão da Galileia já tinha passado por ali. Aleluia. Não sabia eles que o grandão já tinha falado lá no ouvido do cara que saiu incrédulo, saiu como adorador de Deus estranho, mas já estava convertido ao nosso Deus há muito tempo. Aleluia. E quando aquele camarada volta convertido, imagine aqueles camaradas falando assim: não vamos triste não, vamos contente. Quando ele
que aconteceu? O garoto viveu, mas eu sei, eu quero novidade. Vivo, eu já sei que ele estava. Porque quando eu saí lá da reunião para onde eu fui, talvez para aquele homem seria a última reunião, mas foi uma reunião que valeu a pena. Foi uma reunião, foi um encontro que valeu a pena. Amados, quantas das vezes, talvez, nós vamos estar finalizando já, quantas das vezes o dinheiro desse cidadão, chefe de guarda, a posição desse, o status desse cidadão, quantas das vezes não trouxe muitas pessoas fazer igual Jonathan fez com Davi. Nós sabemos a história de Davi. Davi ele tinha status, ele tinha posição, e quando Davi tinha um sonho que não estava interligado com aquilo que Deus queria, era o sonho que Deus queria, o sonho que Deus desejaria, mas não era da forma que Deus queria. E quando Davi ele vem falar com Jonathan, vem falar com Natan, vamos dizer assim, desculpa, Jonathan não, vem falar com Natan, com o profeta Natan, ele falou assim: Natan, olha só, vou falar uma coisa para tu, eu tenho um desejo no meu coração, porque eu tenho tanta vergonha de saber que eu tenho uma casa, eu tenho um trono, e meu Deus não tem aonde está em destaque. O meu Deus não tem um trono, meu Deus, a arca ela anda no lombo de jumento para lá e para cá, mas não tem um lugar fixo para o meu Deus ser adorado. Eu quero construir um templo. E começou a falar. Sabe o que o profeta foi falar? Vai lá, rei, que Deus é contigo. E Deus vira para Natan e fala assim: não, não sou com Davi não, porque Davi ele tem a mão suja de sangue. Então, muitas das vezes acontece dessa forma. A pessoa que tem postura, a pessoa que tem condição, geralmente nós vamos falar o quê? Não, vai lá, faz dessa forma que Deus é contigo. Por isso que eu falei a diferença dos profetas antigos para os profetas da geração de hoje. Que o profeta da geração de hoje, embora sejam homens e mulheres de Deus, fala aquilo que nos agrada, não fala aquilo que nós queremos ouvir. E muitas das vezes, o que nós queremos ouvir é que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, o Senhor vai colocar sobre a nossa vida um descanso. E no momento dele, não no momento meu do profeta, não no momento meu do líder, não no momento meu do pregador, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer mediante o desenrolar daquilo da fé que está dentro de cada um. A Bíblia vai dizer: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu um grão de mostarda? É coisa tão pequena. Aí tem pessoas que falam assim: se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai pegar o morro da Timbá e vai levar lá para... A Bíblia não fala dessa forma. Muitas das vezes nós afoitos, nós falamos dessa forma. Uma certa ocasião, nós ouvimos muitas pessoas falarem, pelo fato de não deixar essa fé que produz essa palavra que produz uma fé, e essa fé que nos produz um descanso, tudo na sua ordem. Muitas das vezes nós ouvimos falar assim: se Deus é mais fácil, talvez falar para esse homem, é mais fácil um camelo passar na funda da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O camarada entrou e tirou onda. O camarada foi na reunião com Jesus, passou na frente de um montão de religioso na época, um montão de fariseu. O cara passou na frente de todo mundo, ele ainda foi abençoado. Porque o cara foi com um objetivo. O cara foi ignorante. Ele foi ignorante porque ele era um pagão. Mas quando chegou lá, ele ouviu aquela palavra e praticou aquela palavra, obteve sobre a sua casa o maior tesouro, que era a vida do filho dele, a vida daquilo que ele queria. Então, às vezes nós falamos assim: se o camelo não vai... Só que a Bíblia vai dizer que se o camelo não entrar a funda da agulha não é o buraco da agulha que nem os ignorantes pregam. A funda da agulha era as entradas de Jerusalém, as portinhas de Jerusalém, porque o camelo, quando vinha, ele pagava. Ele pagava ali. Já viu o burro quando vai entrar num cavalo? Quem já criou o cavalo? Quando você vem no curral e o bicho está acostumado a entrar no curral, ele não passa direto, ele entra no curral. Ele não entra em outro curral que não seja aquele que ele está acostumado. Então, quando fala assim: é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha. O buraco da agulha é as entradas de Jerusalém, não é
que eu falar que um camelo vai entrar no buraco da agulha, eu tenho que ser muito ignorante. E tem pessoas que são dessa forma. Então, olha só, o camarada ele saiu, incrédulo, aí agora ele vai chegar e vai, ei, teu filho ele vive. Por que está chorando? Eu não estou chorando, não estou alegre, eu já sabia. Para mim não é novidade nenhuma. Então o cara que saiu da sua casa todo desacreditado, o cara que saiu, talvez, para pedir ajuda, aquilo que ele não acreditava, a Bíblia vai dizer que ele não acreditava em judeu, não acreditava no nosso Deus, só que Jesus, na simplicidade, falou assim: ó, vai lá que teu filho ele vive. Vai lá, volta para tua casa, teu filho vive. Aí eu te pergunto, onde que Jesus pediu a oferta de amor, oferta especial? Não. Jesus falou assim: vai lá, não foi isso que você veio pedir? Você não veio pedir vida para a tua casa? Volta para a tua casa, sobre a minha palavra eu profetizo vida sobre a tua casa. E muitas das vezes nós pegamos como um delinquente isso para nós. Ó, Deus não mandou não, mas eu vou fazer um negócio aqui que eu quero. E a gente passa tanta vergonha, né, meu? O mundo gospel hoje é uma coisa que está tão mística, que nós estamos fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. Mas quando nós viemos para um culto desse, não tem 20 pessoas, mas quando nós viemos com um objetivo, eu vim para este culto debaixo de um objetivo. Eu vim para este culto trazendo, no meu secreto, trazendo no meu íntimo, alguma coisa para apresentar para o meu Senhor. E quantas pessoas que vêm no nosso culto, nunca entrou, vem no nosso culto desesperado. Não acontece isso. Quantas pessoas não entram nessas portas desesperadas? Já bati em tantas portas, eu vou lá. E Deus vai ministrar sobre a vida dessa pessoa uma palavra de cura, uma palavra. A pessoa vai e a gente não entende nada. A gente não entende e não vê nada, mas essa pessoa que veio e Deus ministrou sobre essa pessoa, sai e encontra aquilo que veio buscar, porque veio no lugar certo, na hora certa e com o objetivo certo. Então, para finalizar, o que eu vejo na vida desse camarada? Esse camarada, ele saiu como incrédulo, Deus ministrou uma palavra de vida sobre a vida dele, e quando ele chega, ele ainda estava meio incrédulo, porque a Bíblia vai dizer que quando eles falam assim, ó, Jesus falou assim: vai que teu filho vive. Quando ele chega e os servos dele vai dizer assim: ó, o teu filho ele está vivo, ele está brincando, ele está com saúde. E aquele homem ele vai falar o que, José? Mas vem cá, só confirma para mim, que horas que isso aconteceu? Ah, foi ontem, 7 horas, era a hora que ele estava na reunião com o nosso Deus. Então, ele vai, chama a tua esposa, chama a tua casa, chama o seu servo e fala assim: a partir de hoje, essa casa vai adorar ao Deus que trouxe vida. A partir de hoje, essa casa tem uma adoração, tem um alvo, tem um objetivo, porque aquilo que me apresentaram talvez tanto tempo não me trouxe solução, aquilo que tentaram me apresentar não teve solução, mas quando eu fui ao endereço certo, quando eu bati na porta certa, teve um Senhor que ministrou vida sobre a minha casa. Eu termino essa mensagem dizendo: venha com objetivo, e que esse objetivo, essa palavra venha produzir fé, e que essa fé venha te trazer descanso. Descansa no Senhor, amém? Descansa no Senhor. Às vezes nós desesperamos por pouca coisa. Nós temos que dar glória a Deus porque nós estamos aqui, nós vencemos. Porque nós conseguimos estar aqui nesse mundo turbulento, esse mundo maluco, esse mundo competitivo. Você conseguir sair da tua casa um frio desse, você conseguir sair do cobertor, você talvez, quantas pessoas eu perguntar aqui, quantas pessoas aqui não têm seus afazeres? Tem pessoas que têm afazeres importantes, tem pessoas que têm seus afazeres importantes, mas só que tirou um momento importante para estar com alguém importante.
E esse alguém importante, ele trabalhou nesta noite no meio de poucas pessoas, mas ele trabalhou de uma forma tão importante, porque você é importante, porque você tem valor, porque ele sabe o preço que ele pagou para te ter aqui nesta noite. E sobre esta palavra, eu ministro sobre a tua vida. Descansa no Senhor. Deleita-te no Senhor. Quem sabe eu, como profeta, não digo, não é seja hoje o dia da tua vitória. Porque eu não posso determinar aquilo que ele não me determinou. Existem aqueles profetas que Deus fala assim, ó, Deus me mostra aqui, isso é diferente, isso é diferente. Deus nos dá direções, mas determinar aquilo que Deus não determinou é perigoso. Nós aqui, sempre colocamos os pedidos de oração aqui, e nós entramos numa guerra, guerreamos. Ó Senhor, entra aqui nessa peça de roupa, Senhor, meu Deus, olha como é que essa família está desgraçada, essa família está bagunçada, Deus entra com providência. E nós queremos que Deus trata, mas Deus trata da forma dele, não é da forma que eu quero. Se fosse da minha forma, da forma que a minha esposa quisesse, nós queríamos estar com os nossos dois filhos aqui, ó. Né? A Maria está, mas o meu filho está lá em Manaus, é da forma que Deus quer. Eu vou questionar com Deus? Se Deus ele tem dado livramento, se Deus tem dado escape, então descansa no Senhor. O momento da tua vitória pode ser hoje, como pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Mas uma coisa eu te digo, se você não encontrar a tua vitória aqui, tudo aqui vai ficar. Ah, irmão, eu queria uma casa própria. Quem que não tem uma casa própria? Eu não comprei casa própria, mas naquele grande dia eu falei assim, meu Deus, a casa lá de baixo era diferente disso aqui. Isso aqui tem rua de ouro, rua de cristal. Importante isso, não é? Conquistar a casa aqui que eu tenho que ficar pintando direto, tenho que ficar reformando. Lá não, lá vou ter, eu luto pelo aquilo que é especial. Então o que é especial para mim, isso aqui tudo é passageiro. Isso aqui tudo é passageiro. Então, o que esse homem ganhou de especial na vida dele foi a vida do filho dele. Ele talvez poderia ganhar várias palavras de Jesus. Ele poderia fazer com que Jesus, Luciano, subisse no lombo daquele cavalo, daquele jumento e fosse lá na casa dele, porque ele era especial. Mas Jesus falou assim, eu não vou não. Não vou lá, não quero estar lá. O que eu quero é o seguinte, vai lá que teu filho está vivo. Isso que eu quero. Vai lá porque teu filho está vivo. Aquele homem subiu no lombo do jumento, chegou em casa, o filho estava vivo. Porque ele simplesmente acreditou, não precisou Jesus sair de onde ele estava. Às vezes ele diz assim, não, Jesus, se tu não estiver aqui, mas Jesus, se eu não estiver aí, eu opero, maravilha. Quem é onisciente, quem é onipotente, quem é onipresente? Sou eu? Não, é o meu Deus. Então ele sabe ver todas as coisas. Hoje nós oramos, eu oro em casa pelo meu filho, Deus vai lá em Manaus e ministra o coração dele. Deus envia talvez um homem, uma mulher de Deus e vai falar. Eu posso, como a Patrícia está aqui passando pelo processo de cura, Deus pode, através desse culto aqui, visitar o quarto do filho da Patrícia e ir lá e mudar aquela situação. Deus pode. Deus pode, eu creio dessa forma. Mas eu não posso ser inconsequente e delinquente, desculpa o termo, de dizer, Deus vai fazer hoje. E Deus vai falar assim, não, o processo não é assim não. Eu preciso tratar. Às vezes vai falar assim, por que o Senhor não fez? Porque eu preciso tratar contigo. Eu preciso que injetar através da minha palavra, através da minha presença, essa fé em você. E quando essa fé estiver madura, você vai descansar como esse homem fez. Quando Deus ministrar sobre a nossa vida e essa fé estiver madura o suficiente para você entender, Deus vai falar assim, agora descansa, porque agora eu trabalhei. Mas Deus primeiro precisa ministrar com a gente. Deus precisa nos conhecer. Não é, Deus, eu quero que eu faça. Não, eu vou fazer no meu tempo. Mas eu preciso tratar de você. Não é assim que Deus faz? Eu preciso tratar.
Deus vai e trata, embora para Deus não é nada. Só que muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida. Por que eu falo isso de profeta? Porque os profetas são assim, ministra na vida de todo mundo. Quem é que não já ouviu falar de pastor que se mata, enforcado? Mas não ministrou na vida de todo mundo? Não cuidou da vida de todo mundo? Esquece de cuidar de si. Não olha para a tua casa. Então eu creio que um profeta sábio é aquele que injeta na vida do outro a palavra de Cristo, a palavra de vida, a palavra de fé, a palavra de esperança. E quando essa fé ela brota na vida da pessoa, essa pessoa não se desespera, essa pessoa descansa no Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos pôr de pé por gentileza, né? Glória a Deus. Obrigado, os irmãos, como o pastor sempre faz, né? Os irmãos, como o Arthur, o pessoal aí que tira um tempo para estar na mídia, para estar na portaria. Isso é muito importante, porque, irmão, não precisa. Às vezes isso aí incentiva a gente a querer fazer mais, amém? E é sempre bom. Eu falo isso porque é tão difícil da gente se dar para o Senhor. Tem lugar que a gente vê que tem tantas pessoas e as pessoas brigam onde tem muito. E às vezes a gente precisa de pessoas no sidão, amém? Mas que o Senhor venha te abençoar, amém? Senhor amantíssimo Deus eterno Pai, ó Deus, eu creio que a Tua palavra produz em nós uma fé, Deus. E nós, Pai, vamos sair daqui, Senhor Deus, descansando no Senhor. Descansando, mas orando e trabalhando, Pai. E sabendo, Deus, que todas as coisas a Ti pertencem, tudo está no Teu comando, tudo está no Teu querer, Pai. Senhor Deus, e se for hoje o dia da vitória deste mundo, da vitória desse irmão, louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Se hoje for o dia dessa porta se abrir, louvado seja o Teu nome. Porque a oração da fé salva o enfermo, mas é o Senhor que levanta, Pai. Não sou eu, não somos nós, Pai. Nós simplesmente somos seus jornaleiros, Pai. Nós somos simplesmente seus mensageiros, Pai. Nós estamos, ó Pai amado, como diz João Batista, abrindo um caminho, Pai. Por isso, Deus, nós te pedimos pelo nosso corpo físico, nós pedimos pela nossa mente, nós pedimos pela nossa casa, Pai. Para Deus, que possamos estar aqui, Deus, alegres e não tristes, Pai. Por isso, Deus, assim como nós chegamos, nós vamos voltar para o nosso lar, Pai, debaixo da Tua presença, debaixo, ó Pai amado, das Suas asas, Pai, porque ela nos traz segurança, Deus. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor